Não, queria voltar para o futuro. O senhor disse agora há pouco... Voltar para o futuro é bom. De volta ao futuro. Porque o senhor disse agora há pouco que o presidente, num certo momento, não estará mais nas urnas, como qualquer pessoa, né? E que o PT precisa se repensar. E eu vejo hoje o ministro da Economia, o Fernando Haddad, se comunicando com quase todas as correntes do Brasil e sendo, pelo menos, razoavelmente aceito por muitas delas. Seria o Fernando Haddad o mais liberal dos petistas e o mais apto a assumir o lugar do presidente Lula e teria o apoio do PT? Olha, eu te digo que o governo do presidente Lula tem ministros que eu penso que tem muita estatura, né? Eu acho que o ministro Rui Costa é um ministro de muita estatura. O ministro Camilo, governador 2 vezes de um estado como o Ceará, tem muita estatura. E eu não vou nominar todos aqui porque eu seria injusto. Eu posso nominar o Jader Filho, que eu penso que não é do PT, a Simone Tebet, que são ministros, o governador, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que eu acho que é uma figura pública lindíssima, brilhante, que tem cumprido um papel muito importante na nossa história recente. Mas Haddad. Então, mas claro que o Fernando Haddad, por ter disputado as eleições de 2018, e principalmente, que eu penso, pelo papel que ele tem desempenhado no Brasil hoje. Claro que, às vezes, eu não concordo, ele é questionado, ele é afrontado, mas eu sempre acho que o melhor exercício que pode existir para quem exerce cargo público é o exercício da empatia. Se coloca no lugar dele. Ele assume um ministério que herda contas absurdas a pagar, que ele tem que dar um sinal para o país, que o país vai perseguir a estabilidade econômica, que o país vai perseguir o equilíbrio das contas públicas, que o país vai perseguir a redução do déficit. Ele precisava dizer isso ao Brasil e disse: vai ser mágico o déficit zero? Não acho que é mágico. Acho que é muito difícil. Porque você tem um país que carrega déficit nas suas contas públicas, que não é responsabilidade do Haddad, não é responsabilidade do presidente Lula. Mas o importante é dizer ao país que essa meta será perseguida. Se essa meta será buscada, né? Claro, com muito respeito à realidade de um país como o Brasil, né? Então, eu penso que o Fernando hoje é uma liderança muito sólida, é um ministro que sabe conduzir, como poucos nós já vimos na história, a economia brasileira, sabe o seu lugar, sabe o lugar de um ministro da Fazenda, sabe qual é a postura que o ministro da Fazenda tem que ter, porque, diferente de outro ministro, qualquer palavra que sai da boca do Fernando é interpretada, é lida, aí é interpretada e já vira especulação. Então, eu sou admirador do trabalho que o Fernando Haddad tem feito. Acho que ele é uma liderança que pode vislumbrar passos futuros sem nenhuma dificuldade para se colocar. Mas, claro, né, um governo é feito de muitos ministros e essa história está para ser contada ainda, né? Mas, prefeito, muitos analistas apontam que talvez Fernando Haddad não poderia sobreviver ao próprio fogo amigo dentro do PT. Houve uma situação recentemente sobre a discussão da MP que compensaria a desoneração da folha de pagamento, né? Quando o presidente da República, segundo as informações com articulação de Rui Costa, recebeu o presidente da Confederação Nacional da Agricultura, que depois deu uma entrevista coletiva dizendo que aquela medida ela seria cancelada, ela não valeria mais. E aí, só depois que houve um diálogo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ou seja, ele que era o responsável pelo tema, teria sido o último a saber. Isso não expõe O presidente da Confederação da Indústria, né? Isso, da Confederação Nacional da Indústria. Isso, de alguma forma, não exporia uma certa falta de articulação dentro dos próprios ministérios, ou um certo respeito, então, à figura desse ministro que o senhor diz que é tão competente e robusto ali naquela gestão? É que eu penso que, eu falei no início da minha entrevista, que um governo é feito de acertos e erros. Eu não estou dizendo que o
governo do presidente Lula não tem erros. Claro que tem erros, porque são pessoas, são seres humanos que estão inseridos numa conjuntura de tensão o tempo todo. O que eu digo a vocês é que eu em diálogo com o presidente Lula, eu já disse isso a ele, e o presidente Lula tem a exata compreensão disso. Não existe na história um governo exitoso com o ministro da Fazenda fraco. Uhum. Não existe. Todo governo exitoso tem um ministro da Fazenda exitoso. Uhum. Então, todos sabem disso. Ali nós estamos falando de um governo de quadros experientes, de quadros que acima de qualquer outra coisa, quer que o governo do presidente Lula seja vitorioso. Nós estamos falando de um governo que se unifica em torno do presidente Lula, em torno do projeto que o presidente Lula representa. Eu acho que o governo do presidente Lula, como eu já disse, muitas vezes tem erro aqui, erro ali. Mas um erro não existe no governo do presidente Lula. Ali não tem projeto pessoal, ali tem um projeto de Brasil, ali tem um projeto de país. Todos os ministros representam um projeto de país, todos os ministros estão unificados em torno de um projeto de país. Então, isso eu não tenho nenhuma dúvida do compromisso do ministério do presidente Lula. Então, eu tenho convicção que todos sabem da importância de fortalecer o Fernando Haddad, da importância de respaldar o Fernando Haddad, porque o êxito do Fernando Haddad e da política econômica é o próprio êxito do presidente Lula. Mas o fogo amigo existe? Eu acho que é fogo amigo. Eu acho assim, às vezes um ministro fala uma coisa... Eu vou te falar, Não adianta. Um ex-ministro da comunicação social. Não, você está correto. Existe uma coisa em Brasília que a gente fala que é o mal do off. Né? O que é o mal do off? O ministro acha que ele fala em off, alguma crítica, às vezes com a cabeça quente, às vezes ele sai de uma reunião tensa e ele encontra um jornalista amigo e fala, deixa eu te falar em off, porque eu acho isso. Que aí coisas que no outro dia, com a cabeça fria, ele não falaria. Então eu sempre digo assim, você quer fugir da maldição do off, não fale depois de reunião, não fale depois de embate político que você teve, porque você vai cair na maldição do off. E o pior, que a maior parte dos offs, depois você olha e você enxerga digital, né? Uma coisa... E aí? Por mais que o jornalista lave, esfregue, você olha e fala assim... E o que o presidente faz com isso? Só para a gente arrematar nos segundos finais. O presidente Lula é experiente, ele sabe lidar com off, ele sabe lidar com o ministro que faz off de forma equivocada. E repito, o presidente Lula sabe da importância do Fernando Haddad estar forte, estar robusto e da política econômica representada pelo Fernando Haddad ser exitosa. O presidente Lula não tem nenhuma dúvida disso. Vocês podem ter certeza.